Agora vai. Amigo meu, ó, falou pra mim que isso aqui, ó, pílula do inglês. Pílula do inglês. Você toma, depois de 10 segundos, ó, quando você precisar, toma, fica fluente. Vamos lá, 10 segundos, hein? Só esperar agora. Show de bola. Vou falar fluente agora. Hi you, how's it going? Sejam muito bem-vindos. E a pílula, ó, não rolou, não funcionou, não deu resultado. Quem dera se desse, né? Mas agora então bora porque realmente dá resultado. Bora! Se eu pedisse para você agora montar uma frase do nada, cria uma frase aí, monta uma frase agora em alemão, vai. Montou? Maravilha. Agora cria uma frase, monta uma frase do nada em russo. Rolou? Beleza. Agora cria a mesma frase, só que em espanhol. Foi um pouco mais fácil? Agora faz essa mesma frase em inglês. Cria aí uma frase em inglês. Boa! Agora cria uma frase em português, só para terminar. E aí, criou? Olha bem o que eu acabei de pedir para você. Eu pedi para você montar uma frase, para você criar uma frase do nada. O que foi mais fácil? Em alemão, em russo, em espanhol, no inglês ou no português? O que foi mais fácil para você? Primeiro, qual é a base? Qual é o material? O que eu já tenho que saber dessa língua para poder criar uma frase, criar uma pergunta, criar uma resposta que faça sentido? Quer dizer, o que eu já tenho que saber dessa língua? O que eu tenho que ter de base já nessa língua para poder criar alguma coisa nessa língua? Seja uma pergunta, uma resposta, qualquer coisa. E que faça sentido. Você percebe que não dá para começar do nada? Eu já tenho que ter alguma bagagem, algum conhecimento antes daquela língua? Existe uma ideia por aí que eu consigo montar frases, padrões, perguntas, respostas no idioma se eu souber as regras do idioma, o pessoal chama isso de gramática, e se eu souber um vocabulário muito grande, palavras soltas, palavras isoladas. Então o que eu faço? Eu pego um monte de palavras soltas, um monte de palavras isoladas, tento colocar numa frase, aplico a regra, se a regra está sendo atendida, beleza? Aí eu consigo, a partir daí, montar uma frase que faça sentido. Pode ser uma pergunta, pode ser uma resposta, uma interrogativa, mas eu consigo montar nesse esquema uma frase que faça sentido. Então, é possível criar frases num idioma se eu souber todas as regras e esse monte de palavras soltas e tentar juntar e ver se a regra bate com ela? Será que essa é a melhor estratégia? É a estratégia mais clara? É a estratégia mais rápida? Até o final dessa aula, você mesmo vai responder essa pergunta. Bora ver uma situação aqui. Eu vou te fazer uma pergunta direta, beleza. Vou te fazer uma pergunta em inglês e aí você responde. Lá vai. What's your name? E aí, respondeu? Você respondeu como? Você respondeu já colocando seu nome direto, tipo Maria, João? Ou você respondeu tipo com a resposta mais completa? My name is João, my name is Maria. Ou você não conseguiu entender a pergunta? Olha só o que aconteceu aqui. Quando eu perguntei para você, What's your name? Você simplesmente ouviu um som. Pode vir aqui, ó. Não tem nada escrito. Não tem What's your name escrito aqui, não tem palavras. Você simplesmente ouviu um som no seu ouvido. O seu ouvido recebeu um som. Qual o som? What's your name? Então, para o seu ouvido recebeu um som. Não foi palavras escritas, imaginadas. O seu ouvido acabou de receber um som. What's your name? Então, você recebeu um som no seu ouvido. Um som. Quando você ouviu What's your name? Você não deve, eu acho, que você não deve ter imaginado as palavras escritas como se fosse numa lousa, num pedaço de papel. Sabe imaginar a palavra escrita? What is your name? Eu acho que você não imaginou isso. E também acho que você não imaginou isso nem em português na sua mente. Qual é o seu nome? Naquela coisa de você parar naquela trava mental. Primeiro, deixa eu fazer uma tradução mental primeiro para depois entender. Eu não acho que rolou isso. Eu acho que você ouviu What's your name? E respondeu Maria João, ou deu uma resposta um pouco mais longa. My name is Maria João. Você deu uma resposta mais longa. Eu acho que isso foi automático. E por que isso foi automático? Porque você já ouviu esse som, não é a frase. Você ouviu esse som no seu ouvido, porque já não tem nada escrito aqui, é só som. Então você ouviu esse som no seu ouvido, sei lá, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, 100 mil vezes, 1 milhão de vezes você já ouviu essa frase. What's your name? Ela já está na sua memória de longo prazo. Você já está super acostumado. Não é novidade para o seu cérebro. É um padrão que já colou no seu cérebro. Alguém pergunta, what's your name? Você responde na lata. É automático. Não tem trava mental para ficar traduzindo primeiro e depois vai.
que aconteceu aqui então? Pattern, padrão. Você provavelmente entendeu esse som, essa frase, what's your name? De cara, automaticamente. Por quê? Porque você já deve ter ouvido essa frase 1 milhão de vezes. Pode ser em filme, podcast, no papo com as pessoas tirando sarro, brincando, no meme. Essa frase já está super acostumada no seu ouvido, mesmo que você nunca tenha estudado inglês. What's your name? De repente você responde já automático, de cara. Por quê? Porque ela já está naturalizada. Essa é a palavra que eu gosto de usar. Já está naturalizada dentro de você, no seu ouvido aqui. O ouvido entende na hora. Já está na sua memória de longo prazo. Você não tem que parar para fazer uma tradução mental. Ouviu, respondeu, papum. Essa já está automatizada, já está dentro de você. Reveal. Cada vez que você ouve, cada vez que você repete essa frase, você está revisando, repetindo, reestudando. Isso é muito bom para a sua memória de longo prazo. Você está alimentando o seu cérebro. Essa frase, what's your name, já é um padrão que já grudou na sua mente. É natural. E tudo aquilo que você revisa, seu cérebro valoriza. Vai grudar. Natural. Você ouviu essa frase várias vezes. Ela já está naturalizada dentro de você. Já está dentro de você. Ninguém te rouba. Está na sua memória de longo prazo. Quer dizer que dá para fazer isso com tudo? Lógico que dá para ver isso com tudo. Então, bora pegar essa frase e ver o padrão que existe dentro dela. Olha aí, ó. What is your name? Beleza. Então, vamos ver o padrão aqui dentro. O chunk, o padrão que é o mais importante. Se eu quero falar então assim, ó. Qual é o seu nome? What is your name? Beleza. E se eu quiser perguntar assim, ó, qual é o seu trabalho? What is your job? Maravilha. Agora eu quero perguntar assim, ó, qual é a sua paixão? What is your passion? Maravilha. E se eu quiser perguntar assim, qual é o seu passatempo? Qual é o seu hobby? What is your hobby? Maravilha. E se eu quiser fazer mais uma pergunta, qual é o seu objetivo? What is your goal? Percebeu o padrão aí? Olha lá. What is your? Esse é o padrão, esse é o pattern, esse é o chunk, é isso que importa pra gente. Essas três palavrinhas, what is your, é um padrão que você vai usar para montar milhares, centenas de frases, a depender do contexto, na situação que você precisa falar. Percebe que no final de cada um desse padrão a gente colocou palavras soltas, passion, job, name, hobby, que são palavras soltas para você colocar dentro do contexto que você quer. Mas o mais importante já está aqui, que é o padrão, e o padrão todo mundo repete. Agora mesmo eu estou usando um monte de padrão em português, você também já usou um monte hoje, e no mundo inteiro todos os idiomas têm os seus padrões, ou seja, é muito mais efetivo, muito mais mesmo efetivo, dá muito mais resultado eficiente, alegria, quando você vê os padrões funcionando em você. É muito menos tenso do que você pegar palavras soltas, tentar juntar essas palavras para poder montar uma frase, ver se o significado, cada uma delas está certa, depois ver se a regra gramatical está sendo respeitada. E se for uma expressão idiomática, onde as palavras não são literais, não quer dizer literalmente o que ela quer dizer, é simplesmente uma coisa figurada. Por exemplo, isso me custou os olhos da cara. Como é que eu vou montar essa frase dentro da cultura para a língua que eu esteja estudando? É outra dificuldade, ou seja, os padrões matam tudo isso. Aprenda padrões, estude através de padrões. E, aliás, vamos começar aqui agora alguns padrões que você vai usar o resto da tua vida em inglês. E aqui, ó, nessas duas aulas aqui, ó, a gente já tem aulas aqui no canal de padrões. Tem alguns padrões ali super usados no dia a dia. Mas vamos entrar hoje aqui em alguns padrões que você vai usar com certeza se bobear a partir de hoje, porque são padrões muito usados. Olha o primeiro aí. I need. Esse é um padrão. I need. O que significa I need? Eu preciso. Maravilha. Então, se eu falar para você assim, escuta aí, ó. I need. O seu ouvido acabou de ouvir um som. Não estou falando de palavras. I need. Não imagina palavras. O seu ouvido acabou de ouvir um som. De novo, ó. I need. I need. Esse som para o seu ouvido significa o quê? Eu preciso. É um som. Você não está vendo palavras escritas, você está ouvindo um som. Então, você tem que ajudar o seu cérebro, você tem que alimentar o seu cérebro da forma correta. Repete aí, I need. Vai lá, 1, 2, 3, vai. I need. Conecta, I need. I need. Você já sabe que I need significa eu preciso. Agora pratica de novo, I need. Fala aí, I need. Vai pro quarto, vai pro banheiro, fica repetindo. I need, I need, I need, I need, I need, I need,
Ajuda seu cérebro, deixa o seu cérebro ouvir esse I need centenas, milhares de vezes. Porque você está alimentando o seu cérebro com palavras? Não, você está alimentando o seu cérebro com um som. Então imagine que I need não é uma frase, é um som. Não são 3, 4 ou 10 palavras, é um som. Para o seu ouvido, para o seu cérebro, I need é um som. Imagine então um som. Então quando o cérebro escuta I need, ele automaticamente pensa, eu preciso. Maravilha, já grudou. Repita, faça a revisão. Sempre eu falo, tudo que você revisa, seu cérebro valoriza. Repita para o seu cérebro, expõe o seu cérebro a esse I need em várias situações, podcast, filme, papo. Repetição, você repete no banheiro, andando que nem um maluco aí na rua, repetindo I need, I need. Você está incorporando, vai para a sua memória de longo prazo. Isso funciona para tudo. Agora vamos ver esse I need na vida real mesmo. Vamos usar isso aqui. Então o padrão é I need. Se eu quero dizer assim, ó, eu preciso de um carro. Como é que faz? I need a car. Beleza. Eu preciso de grana. I need money. Eu preciso de um pouco de água. I need some water. Eu preciso ir. I need to go. Percebe que em todas as frases o padrão permaneceu aí, ó. I need. Esse é o padrão, esse é o pattern. O resto são palavras que eu adicionei dentro do contexto que eu precisava para falar. E você não precisa saber todas as palavras, todo o vocabulário de inglês da vida para ser fluente. Olha aí 3 frases. Eu vou colocar em português e você transfere, você passa a frase para o inglês. No mesmo padrão, beleza? Vou acompanhar aqui com o computador. Olha a primeira aí, ó. Eu preciso de ajuda. Em inglês? Maravilha. Segunda, eu preciso de você. Maravilha. Terceira, eu preciso sair às 7. Maravilha? Fez aí? Bora ver a primeira. Eu preciso de ajuda. I need help. Ok? Maravilha? Olha que o padrão permaneceu. I need. O que eu preciso? I need. Help. Help, socorro. Help é só um vocabulário. É uma palavra solta que eu coloquei no contexto, porque eu precisava usar essa palavra no contexto. Mas o mais importante, a mensagem mais importante que eu quero passar é eu preciso. I need. Olha a segunda aí. Eu preciso de você. Como é que fala isso? I need you. Romântico, lindo. I need you. Mais uma vez o mesmo padrão. I need permaneceu. Isso é importante. E o you é só uma palavra solta que você colocou dentro do contexto da situação que você precisava. Maravilha? E a última aí. Eu preciso sair às 7. I need to leave at 7. Maravilha. Olha aí. Leave at 7 é são só palavras soltas, vocabulário que você colocou dentro do padrão que você queria. O padrão, o pattern, continuou. I need, é isso. Aliás, leave at 7, esse verbo leave, que é o verbo abandonar, deixar. Não confunda com outro verbo que é o verbo morar, é o verbo viver, que é live. Repete aí. Leave, live. Leave, live, ok? I live em São Paulo. I leave São Paulo. Eu abandono, eu vou embora de São Paulo. Então o nosso padrão aqui permaneceu. I need. É isso que é importante. O padrão que é o mais importante. Agora, e se esse padrão a gente usasse na negativa? A gente pode fazer um padrão de negativa. Quando eu quero falar assim, ó, eu não preciso de grana. Meio raro, mas eu não preciso de grana. I don't need money. Você só colocou na frase, no padrão, o don't, que é a junção do do mais o not, que é a contração. O inglês adora a contração. Don't. I don't need money. Eu não preciso de dinheiro. Percebe que o padrão permaneceu. I don't need. O que eu coloquei? O money é só uma palavra solta para colocar na situação que eu quero. Se eu quero falar assim, ó, eu não preciso de água. I don't need water. Eu não preciso de água. Percebe que o padrão de novo permaneceu. I don't need. Isso é que importa para mim. Water foi só uma palavra solta que eu coloquei no contexto que eu precisava. Eu não preciso de um carro. I don't need a car. Olha o don't lá. I don't need. Esse é o padrão. Eu não preciso ir. I don't need to go. Eu não preciso ir. I don't need to go. De novo o padrão. I don't need. Maravilha? Vamos fazer então agora 3 frases. Eu vou colocar em português e você transforma em inglês. O mesmo padrão. Vamos lá. Primeiro aí. Eu não preciso de ajuda.
Faz aí em inglês. Segunda, eu não preciso de você. Faz aí. Terceira e última, eu não preciso sair às 7. Maravilha? Como é que fica a primeira no nosso padrão, só que agora na negativa? Eu não preciso de ajuda. I don't need help. Eu não preciso de ajuda. I don't need, tá aí, ó, é o padrão. É isso que importa pra gente. Help, de novo, é só uma palavra. Olha a segunda. Eu não preciso de você. I don't need you. Fala com desprezo. I don't need you. Maravilha. I don't need. Continua ali o mesmíssimo padrão. O que é o you? É só uma palavra solta. E a última. Eu não preciso sair às 7. I don't need to leave at 7. Eu não preciso sair às 7. Percebe aí a importância do padrão? O padrão já está pronto, cara. Já está na minha cabeça. É só usar e colocar palavras que eu preciso dentro do contexto. Faz muito mais sentido. Agora, e se esse padrão I need, depois I don't need, e agora o padrão fosse uma pergunta? Como é que seria a pergunta? Eu quero perguntar assim, ó. Você precisa de grana? Do you need money? Agora o padrão é esse. Do you need? A entonação de pergunta, né? Você está fazendo pergunta e você está usando o auxiliar do. E você sabe que a frase está no presente e é uma interrogação. Do you need? Essa é a pergunta. Esse é o padrão. Fala aí. Do you need? Olha a entonação. Pergunta para mim. Hey, do you need? De novo. Do you need? Percebe que do you need, de novo, é só um som. Eu estou falando para você, se você não está vendo escrito, é só um som. Mais uma vez, o seu cérebro está sendo exposto a um som. E você relacionou que esse som, do you need, você precisa. E aí você completa com o que você precisa, na situação que for, palavra solta e isolada. Mas o padrão é esse. Do you need? Vamos fazer isso aqui, ó. Se eu quiser falar assim, ó, você precisa de grana? Como é que pergunta isso em inglês? Do you need money? Money é só uma palavra isolada que coloquei no contexto. O que interessa? Do you need? Esse é o padrão. Do you need? Se eu quiser falar assim, ó, você precisa de um carro? Do you need a car? Maravilha. Do you need tá lá. É o mesmo padrão. A car. São só palavras soltas que eu coloquei dentro do contexto que eu precisava. Se eu quiser falar assim, ó, você precisa ir? Do you need to go? Hey, do you need to go? De novo ali, ó. Do you need é o mesmíssimo padrão. To go são só palavras que eu coloquei para colocar na situação que me interessa, no contexto que eu estou. Mais uma vez, percebe que o padrão permaneceu, tá tudo lá. Do you need é o mesmo padrão, ficou lá, não mudou. Agora mais 3 frases, vou colocar em português e você transforma em inglês. Mesmo padrão, vamos lá. Olha a primeira aí. Você precisa de ajuda? É uma pergunta, hein? Olha a entonação. Como é que fica o padrão? Segunda, você precisa de mim? E a terceira, você precisa sair às 7? Como é que fica? Maravilha? Então vamos fazer a primeira. A primeira é, você precisa de ajuda? Do you need help? Olha a entonação de pergunta. Do you need help? Help é só uma palavra colocada, o que me interessa é o padrão. Do you need? Esse é o padrão da pergunta. Do you need? E vai repetir de novo. Na segunda, ó, você precisa de mim? Do you need me? Hey, do you need me? Você precisa de mim? Do you need me? E a terceira e última, você precisa sair às 7? Hey, do you need to leave at 7? Hey, do you need to leave at 7? Olha o padrão de novo nas 3. Do you need, e o resto são palavras soltas que eu coloquei dentro do contexto que eu preciso na hora, na situação. Então a gente viu aqui até agora 3 padrões. I need, I don't need e do you need. Só que para você colocar isso na sua memória de longo prazo, você usar os padrões, dominar os padrões, isso vai te ajudar muito no cotidiano, no dia a dia, quando você falar, quando você ouvir, só se você fizer o quê? A prática disso. Você tem que expor seu ouvido ao som, você tem que expor os seus olhos quando você lê, você vai sacar os padrões em tudo no inglês. E você vai fazer o quê? Você vai começar a memorizar naturalmente esses padrões de tanto ver e de tanto ouvir. Aí que entra o grande poder das revisões. Você sempre vai rever, reestudar, rever quando você lê, quando você escuta um podcast, quando você está olhando um filme, conversando, batendo papo. Sempre esses padrões vão aparecer, você vai notar esses caras. É assim que você vai conseguir fazer com que os padrões permaneçam na sua memória de longo prazo, com muita repetição, com muita exposição a esses padrões todo dia. Tudo que você revisa, seu cérebro valoriza.
Agora eu vou te dar dois padrões matadores que você vai usar o dia inteiro, você vai ouvir o resto da sua vida em inglês. I don't mind. Quando eu quero dizer assim, ó, eu não me importo em, aí você completa, eu não me importo em, I don't mind. Só que se você pegar esse padrão e querer traduzir literalmente ao pé da letra, I é eu, don't é uma forma negativa que vai negativar o verbo que tiver depois. E mind, qual o problema de mind? Mind pode ser várias coisas. Mind pode ser mente, mind pode ser intelecto, mind também pode ser você prestar atenção em alguma coisa, e mind também pode ser se importar com alguma coisa. Então, quando eu quero dizer assim, ó, eu não me importo em, eu vou usar esse padrão. I don't mind. Você vai ouvir muitos os nativos falar assim, ó, I don't mind. Repete aí. I don't mind. I don't mind. Conecta, vai. I don't mind. Repete aí. I don't mind. Seu cérebro está conectando que esse som, não está vendo palavra escrita, esse som, I don't mind, significa o quê? Eu não me importo. E aí depois você completa a frase. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. I don't mind. I don't mind. Repete essa coisa no seu cérebro todo dia, falando, vendo, escrito, tudo. Repete isso 1 milhão de vezes. Você tem que alimentar. Seja amigo do seu cérebro. Alimente o seu cérebro com o inglês. Põe inglês para dentro dele que ele vai te dar um beijo. Ele vai te ajudar. Ele vai dar feedback para você. Agora, vamos ver esse padrão sendo usado no dia a dia mesmo. Eu quero dizer assim, ó. Eu não me importo em dirigir. I don't mind driving. Eu não me importo em cozinhar. I don't mind cooking. Eu não me importo em ficar. I don't mind staying. Olha o padrão aí. I don't mind está em todas as frases. I don't mind. Mas depois você percebe que todos os verbos têm ing. Olha lá. Cooking, driving, staying, cleaning. Por que é isso? Quando eu aprendi esse padrão, eu não tive explicação. Ninguém explicou para mim, ó, aqui todos os verbos vai ing por causa disso. E você usa a palavra mind nesse padrão por causa disso. Eu não tive explicação, ninguém me explicou isso, eu nem pedi explicação. Eu vi as pessoas usando I don't mind cooking, I don't mind driving, I don't mind going. E eu aprendi que, isso aí eu não me importo em ir, eu não me importo em cozinhar, eu não me importo em dirigir. É assim que os caras usam? Tá bom, então vou usar também. Esse foi o padrão para mim. Já que todo mundo usa, é assim que os caras querem dizer isso, então vou usar também. E eu não tinha visto escrito essa frase, eu simplesmente tinha ouvido, era só exposição de ouvido. Então, de novo, eu vou bater nessa tecla de novo. I don't mind going, para mim, isso era um som que significava eu não me importo em ir. Quando eu escutava I don't mind driving, tipo assim, eu não me importo, deixa que eu dirijo, eu não me importo em dirigir. I don't mind driving. Ou seja, na minha cabeça, I don't mind e qualquer verbo com ing matava, era a frase, era o padrão certinho. E eu comecei a usar porque eu ouvia assim, e eu aprendi e usava assim também. Ninguém me explicou por quê, ou eu não tive curiosidade de perguntar por que tem ing. Simplesmente assim, é um padrão que eu aceitei e incorporou, entrou, naturalizou e vamos, e toca a vida de boa. Agora, você pode tentar explicar, tentar saber por que vai ing nos verbos no final, depois de mind, sabe, gramaticalmente querer saber tudo. Mas você precisa disso para ser fluente para falar? De jeito nenhum. Simplesmente quando eu falar para você, I don't mind cooking, o seu cérebro aceita esse som e significa o quê? Eu não me importo em cozinhar. Se eu ouvisse alguém falar assim, ó, I don't mind clean, eu ia falar assim, cara, tá estranho isso aí. Pode ser que eu nem seja onde é que está o erro. Eu não sei indicar onde é que está o erro, mas I don't mind clean, não existe isso. Tem I don't mind cleaning, com ing. I don't mind cleaning, eu não me importo em limpar. I don't mind cleaning, mas I don't mind clean, eu nunca ouvi. Então, com certeza, o meu cérebro, o meu som acostumado a falar o seguinte, ó, esse som aí, ó, I don't mind clean, esse som aí eu nunca ouvi, não. Tem algum bagulho errado nisso aí, não tá certo isso aí. Eu não sei, às vezes, explicar onde é que tá o erro, mas pro meu ouvido não tá legal isso aí. E você vai sentir isso aí, você vai começar a sentir que, ó, I don't mind clean, tem alguma coisa errada aí. Eu aprendi de tanto ouvir e ver escrito as pessoas falando, I don't mind cleaning, né, I don't mind clean. Então você nunca vai ouvir I don't mind clean, porque não existe. O que existe? Existe I don't mind cleaning. Esse é o padrão. Por isso que você tem que alimentar muito o seu cérebro, expor o seu ouvido, o seu olho quando você vê os padrões escritos, quando você escutar filme e tudo. Sempre a repetição disso. Você vai repetir várias vezes isso e seu cérebro vai sendo alimentado. Por isso que eu brinco assim,
meio loucão assim. Quando você falar sozinho assim, ó, I don't mind cleaning. Mesmo brincando de meme, I don't mind cleaning. I don't mind cleaning. Repetindo assim em voz alta, você está treinando, você está revisando, e cada revisão, tudo que você revisa, seu cérebro valoriza. Faz isso. Fala aí, que nem um louco, praticando inglês sozinho. Agora, vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou te dar de novo 3 frases e você passa essas 3 frases lá para o inglês, no mesmo padrão. Olha primeiro aí, ó. Quero falar assim, ó. Eu não me importo em pagar. Como é que fala isso em inglês? Beleza? A segunda. Eu não me importo em ajudar. Maravilha? A última. Eu não me importo em andar. Beleza? Fez aí? Bora ver como é que fica. A primeira fica assim, ó. Eu não me importo em pagar. I don't mind paying. O verbo pagar, P-A-Y, com ING. I don't mind paying. A segunda. Eu não me importo em ajudar. I don't mind helping. I don't mind helping. Eu não me importo em ajudar. E a última, como é que fala? Usando o mesmo padrão. Eu não me importo em andar. I don't mind walking. Eu não me importo em andar. I don't mind walking. Olha o padrão aí, igual para todas as frases. I don't mind e o verbo que for com ING na situação, no contexto que você precisa. E agora, para fechar, só mais 2 padrões para a gente resumir essa aula. Olha o primeiro padrão aí, que são coringas, muito usado mesmo. Quando você quer dizer assim, ó, eu tô afim de, eu tô afim de. Como é que fala isso em inglês? Uma das formas é essa aqui, ó. I feel like. I feel like. Se você fizer aquele esquema de você querer traduzir ao pé da letra, I feel like. I é eu, feel é sentir e like não é o verbo gostar? Eu sinto gostar. Não faz sentido. Agora, se você considerar o like como substantivo, eu sinto como. Faz um pouco mais de sentido. Então, quando você quer dizer eu tô afim de, uma das formas é esse padrão, esse pattern, esse chunk. I feel like. Bora ver esse cara sendo usado na real. Vou acompanhar aqui com algumas frases. Olha a primeira frase aí, ó. Quando eu quero dizer eu tô afim de dormir, I feel like sleeping. Quando eu quero dizer, eu tô afim de brincar, I feel like playing. Eu tô afim de orar, I feel like praying. Ó, percebeu aqui que em todas as frases o padrão I feel like permanece o mesmo, não muda. O que muda depois? São palavras que você vai colocar. E aqui no caso, são todos verbos que têm ing. Mesmo padrão lá, I don't mind, é a mesma coisa, verbos com ing. E eu lembro quando eu aprendi esse padrão, a mesma coisa da outra explicação que eu dei. Eu simplesmente ouvi os caras falando isso e significava, então quando eu quero dizer eu tô afim de alguma coisa, I feel like isso, I feel like aquilo. Então eu quero falar, tô afim de comer, I feel like eating, I feel like eating. Pô, legal, então é assim. Aí eu aprendi assim, ou seja, eu não teve explicação de novo de por que tem que ter ing no verbo no final, por que I feel like não faz sentido literalmente, por que tem que ser assim? Eu não briguei com o inglês, eu simplesmente aceitei que é assim, o padrão é esse, então vamos usar e vida que segue. Bora ver agora então, ó, 3 perguntas, 3 frases que vou colocar em português e você transforma aí em inglês. Olha a primeira aí pra gente praticar. Primeira frase é essa aqui, ó. Eu estou a fim de viajar. Como é que fica aí? Vai. Segunda frase. Eu estou a fim de estudar. Graças a Deus. Eu estou a fim de estudar. E aí? Como é que fala isso? Beleza? E a última. Eu estou a fim de fofocar. E aí? Tranquilo? Como é que fica a primeira? Vamos lá. Eu estou a fim de viajar. I feel like traveling. Traveling. Com ing. I feel like traveling. Eu estou a fim de viajar. A segunda. Eu estou a fim de estudar. I feel like studying. I feel like studying. E a última. Eu estou a fim de fofocar. I feel like gossiping. I feel like gossiping. Ou seja, aqui de novo o padrão permanece o mesmo. I feel like, I feel like. E que você colocou verbos com ing no final no contexto, na situação que você precisa. E mais uma vez, simplesmente eu aceitei esse padrão quando eu aprendi. É assim que fala, é assim que usa. Bora, vida que segue. Só muito tempo depois que eu fui tentar entender gramaticalmente por que isso é assim. Tranquilo? E agora para fechar o último padrão. Esse mesmo padrão, só que na forma negativa. Eu quero falar que eu não estou afim de alguma coisa. Eu não estou afim de dormir. I don't feel like sleeping. Que é mesmo padrão do I don't mind. Você está usando o don't, que é o do com nota, contração, que é o negativo. I don't mind, eu não me importo.
I don't feel like. Eu não tô afim de. Então, nosso primeiro caso aqui. Eu não tô afim de dormir. I don't feel like sleeping. Eu não tô afim de brincar. Hey, I don't feel like playing. Tô afim de brincar. Outra. Eu não tô afim de orar agora. I don't feel like praying. I don't feel like praying. Percebe de novo, o padrão é sempre o mesmo. I don't feel like. Eu não tô afim de cozinhar. I don't feel like cooking. Eu não tô afim de sair. I don't feel like going out. I don't feel like going out. Então, nessa aula, a gente viu 7 padrões que você pode criar milhares de frases com esses 7 padrões, dependendo da situação que você está. Você vai colocar palavras soltas, vocabulário, mas você tem os padrões já está dominado isso. Isso que é o mais importante. E importante, nessas aulas aqui, nessas aulas aqui você também tem padrões. Aqui também tem padrões. I don't, would, will, tá tudo aqui. São padrões completamente importantes para você estudar também. Mas eu quero deixar 3 sugestões para você. Olha a primeira aí. Primeiro, não separe as palavras dentro dos padrões para tentar traduzir, para tentar entender uma por uma isoladamente. Isso vai te atrapalhar. 2, não separe o som da frase, o som do padrão. Seu cérebro precisa ouvir o padrão, o som completinho para fazer sentido, para alimentar ele corretamente. É como se fosse uma música, o som, o padrão. Tem ritmo, tem entonação. Não quebra isso. E 3, exponha seu ouvido, sua leitura, centenas de vezes aos padrões, todo dia, toda leitura, toda escutada, toda assistida. A regra vai estar automática de forma intuitiva na tua mente, no teu cérebro, através de prática, de treino, de revisão, de meta diária. Não tem erro. Eu vou deixar aqui no final da aula, aqui no finalzinho, uma sequência de padrões. Você precisa ouvir essa sequência de padrões para treinar o seu ouvido. Você precisa alimentar seu cérebro com isso, expor seu ouvido. Então, essa sequência de padrões aqui vai estar em inglês nativo, do jeito que os gringos falam, enrolado naquela entonação maluca, connected speech, do jeito que eles falam. Eu quero que você treine o seu ouvido, exponha seu ouvido. Seu ouvido precisa, alimenta seu cérebro com isso. Então, uma sequência aqui no final da aula que não está aqui à toa, tem um foco. E faça como aquele 20 review que a gente fez na aula passada. Revise todos esses padrões aqui no finalzinho, nos últimos segundos da aula, várias vezes, no mínimo 8 vezes, 8 revisões em 20 dias. Exponha seu cérebro, deixa seu ouvido ouvir esses padrões. Ele precisa ouvir isso muitas vezes. E só para te ajudar mais ainda, assista essas aulas aqui no canal, onde você tem mais padrões, e padrões coringas, super usados também, assim como esse, muito usado no dia a dia. Exponha seu ouvido nisso. E ó, no final aqui da aula você tem os padrões na sequência. Faça pelo menos 8 revisões em 20 dias, que é o 20 Review que a gente viu na aula passada. Faz isso, porque você vai estar ajudando o seu cérebro a ajudar você no inglês que você quer, o objetivo que você queira no seu inglês, ok? Tamo aí. E antes de acabar aqui, eu não poderia deixar de convidar você, faz parte aqui da família. Tem muita gente que assiste, mas não se inscreve. Se inscreve aí para dar uma força pra gente. Já passamos mais de 10 mil inscritos. Quero agradecer muito vocês. Também deixar o like, ou se deixar o seu dislike, se você não gostou também, fica à vontade. E muito importante, coloca comentários, o comentários dá engajamento, o comentário que você faz sempre ajuda outra pessoa que também está olhando o comentário. Eu sempre respondo todos, beleza? Tamo junto? Então fica aí agora com a sequência, escuta, põe seu ouvidão aí, ouve bastante para poder ajudar seu cérebro, ok? See you on the next one. Bye bye! I need to talk to you. I don't need to know. Do you need money? I don't mind. I feel like dancing. I don't feel like talking. I need to talk to you. I don't need to know. Do you need money? I don't mind. I feel like dancing. I don't feel like talking. I need to talk to you. I don't need to know. Do you need money? I don't mind. I feel like dancing. I don't feel like talking. Check the mic and make sure it sound right, boys.